Olá pessoal, sou Kleber do Jucast, bem-vindos a mais um nosso episódio. Hoje nós estamos aqui com dois professores, de trabalho, o Johnny e a Jucimara. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a eletiva, moda e estilo e contar um pouco dos bastidores, tudo o que aconteceu, as emoções, um pouco das frustrações e o sucesso que foi todo esse trabalho, né? Acompanhei aí, não dia a dia, mas acompanhei bastante e foi muito legal. Então vamos lá. Fala um pouquinho, Johnny, né? Um pouquinho de você, depois a Jucimara fala um pouquinho dela, o que gerou essa ideia, moda e estilo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny, sou professor de arte desde o ano de 2023. Iniciei a minha vida acadêmica lá na cidade de Guareí, né? Eu dava aula no EJA, no ensino de jovens e adultos. Tive a oportunidade de vir para Tatuí, que eu era PROAT em Itapetininga, e surgiu essa possibilidade, essa vaga. A princípio eu achei que eu não iria me dar bem, porque eu era professor do fundamental, antes também em Itapetininga. E de repente aparecer para eu dar aula para o ensino médio, falei, e aí, será que vai dar certo? Fiquei meio com a pulguinha atrás da orelha, mas vim, né, com a cara e a coragem. Primeiro momento a gente fez uma eletiva de miçangas, que era da professora Adriana, que deu super certo. Deu continuidade, né? Deu continuidade no projeto da professora, né? Eu vi que os alunos, eles tinham esse desejo, né, de querer aprender, de querer criar, inovar, fazer coisas diferentes, e isso foi me animando. E daí foi a hora que no segundo semestre apareceu a oportunidade de fazer uma eletiva que eu já tinha um sonho quando eu era mais novo, né? Por eu já ter trabalhado com loja física, eu já tive minha loja de roupa por 7 anos, sempre gostei muito dessa questão de moda. Minha mãe é costureira, né? Minha avó era costureira. Unir o útil ao agradável. Tive a oportunidade de trabalhar num ateliê também na cidade de Itapetininga, onde eu aprendi muito. E quando eu falei de fazer uma eletiva de moda, comentei com alguns alunos e eles comentaram e se a gente fizesse um desfile? Aí faz na cabeça. Aí eu falei, por que não, né? Vamos tentar. E a Jucimara, como que foi essa parceria? Fala um pouquinho de você, da sua formação primeiro, o tempo que você está na escola. Ok. Oi, tudo bem? Eu sou a professora Jucimara. Comecei o meu trabalho na verdade, sou formada, minha primeira formação é de teatro e licenciatura. E em janeiro, né, eu sou formada desde 2016, mas comecei a trabalhar em escola em 2019 e me surgiu um convite. Eu comecei a trabalhar o ano passado no Ari, mas era na sala de recurso. E no começo desse ano me veio um convite, um grande desafio, né? Que era começar a trabalhar como intérprete de Libras com a aluna Beatriz, né? Com a parceria com a professora Evelyn. No começo eu fiquei assim um pouco receosa, porque é uma outra linguagem, teria que ser adaptado alguns materiais ali para essa comunicação com a aluna. Aceitei, né? E me descobri que, assim, o professor, eu até brinco que a gente é como se fosse uma massinha de modelar. A gente vai se moldando conforme a necessidade de cada aluno. Fui muito bem acolhida, né, no Ari desde sempre, desde o ano passado. E agora, como PEI, assim, eu não tenho palavras para descrever, sempre falo para vocês. Já falei até pro Johnny, falo pra Evelyn sempre também, que eu não tenho do que reclamar. Porque, assim, quando começou tudo, a gente começa com incerteza, mas na hora que começa a dar certo, a gente vê aquele sorriso no rostinho do aluno, a gente fica feliz. O professor Johnny começou a falar na mesa, né, que teria esse projeto de desfile. Eu fiquei muito feliz, mas esperei o convite primeiro. E quando veio esse convite, surgiram, como a gente brinca entre a gente mesma, a Emily e a Miranda. A Miranda está aqui, eu sou a Emily. O meu computador, comecei ali a fazer algumas pesquisas, pedi ajuda para a professora Carol, ela me ajudou a entender como mexer no Canva e fazer algum marketing também, né, para vender essa ideia para as pessoas que não conheciam. O Johnny começava a me falar algumas coisas, eu começava a criar e já vinha na minha cabeça os modelos, que é uma parte também bem sensível pra gente, porque o transformar a vida de um aluno.
o sonho tá ali, mas na cabeça deles não era possível algumas coisas que aconteceu, né? E eu falo que Deus preparou tudo, independente da religião, se acredita em Deus ou no universo, foi tudo preparado. Não tinha assim nenhum tecido e nem um pedaço de pão. E no fim, aconteceu tudo, né, que a gente vai Tudo contar deu hoje. Para você que está chegando aqui ao nosso canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, deixar seu comentário, né? Perguntar aqui para os nossos professores alguma coisa que ficou sem uma resposta, uma curiosidade. E a partir daí a gente vai, né, conversando e dialogando, né? Para você que está chegando a partir de agora, nós estamos conversando aqui com os professores Johnny e Jucimara. Eles são professores da Escola Ari de Almeida Sinisgali e fica aqui em Tatuí, São Paulo. Então vamos falar um pouquinho, além da parceria, né, de vocês dois, teve a parceria de fora. Como foi esse contato com algumas empresas, com o ateliê? Como vieram aí os tecidos? Quando tudo começou, Kleber, a gente, igual já comentou, né? A gente só tinha um sonho. Eu não tinha 1 metro de tecido. E a gente queria fazer um evento gigantesco, né, Ju? Mas aí Deus planta, né, a sementinha no coração ali, vai preparando as pessoas, né? Igual eu falei, eu não sou de Tatuí, eu não conheço ninguém de Tatuí. E quando eu comentei com a Jucimara, eu também tinha outra questão em si, né? Eu queria trabalhar a inclusão de verdade, né? Não, de repente, tratar um aluno como um coitadinho, né? Falar, ele tem dificuldade, não tem como incluir. Tem como incluir, sim. É só De você todos querer. os alunos da eletiva, quantos eram da educação Nossa. especial? Os da eletiva, que eram realmente estilistas, eu acho que são 3 ou 4. Mas depois a gente abrangeu mais salas, porque os alunos do técnico também queriam desfilar e eles não têm eletiva, Certo. né? Fora os outros alunos, que esse ano o governo queria que os alunos fizessem como se fosse uma espécie de um reforço, né? Uma revisão dos conteúdos. Sim. E eles ficaram muito tristes de não poder participar. Aí quando a gente deu essa opção de convidar alguns alunos para ser modelos, aí que o bicho pegou. Porque daí a gente trabalhou com muito aluno da educação especial, né? Tive a ajuda da Evelyn, da Ju, da Ingrid. Além de né? arrumar o vestuário para todo Além mundo. de arrumar roupa para todo mundo. A gente não tinha tecido, a gente tinha um sonho, né? E daí entrou a parceria com o Edson, né? Eu não conhecia o Edson. Acho que quem pode falar melhor do Edson é a Ju. O Edson, ele fez o meu vestido de noiva, mas antes disso, né, eu tenho uma história assim que eu contei para os alunos, para alguns mais íntimos e até para o Kleber eu cheguei a contar essa história do porquê que era tão importante a gente incluir alguns alunos, né, nesse desfile. E quando o Johnny me chamou, a gente bateu naquela tecla que a educação especial, ela tinha que sim ser... A gente fala muito essa frase, a gente brinca entre a gente, porém é a realidade. A educação especial, ela tinha que ser enaltecida. Sim. Mas por quê? A Escola Ari, para quem não sabe, ela é o polo, ela também é referência da educação especial pela direção de Itapetininga, né, da diretoria. Ela participa da escola mais inclusiva, né? Isso, do programa, né, da Isso. escola mais inclusiva. E aqui a gente falou assim, não, então a gente vai colocar os nossos alunos também, tirar esse olhar de coitadismo, tirar essa fala de, ai, nossa, porque nós temos várias situações, né, que alunos passam tanto dentro de casa, na rua, que se sentem incapazes. Então, quando eu conversei com o Edson, eu já fiz algumas fotos para ele, né? E eu conversei com a Maísa também, que me ajudou muito. Foi a Emily, né? Ali da Miranda também nos ajudando muito. Que foi, assim, a pessoa que foi a ponte para entender qual era o projeto. Falei com ela, o Edson abriu as portas dele, mostrou todo o ateliê pro Johnny para ele poder conhecer, mostrou todos os tecidos. Vocês foram lá antes, né, de levar os alunos, conhecer, aí foi agendado um dia para levar os alunos. No princípio, a gente foi para apresentar uma proposta para ele entender do que se tratava, que realmente era um projeto, né, Ju? Um projeto real, né? Que não era para ele perder o tempo dele, não era para atrapalhar a rotina dele, era um projeto, um sonho mesmo, né? Que a gente queria trabalhar com ele. Por ele não é de Tatuí, né? Mas ele já se considera de Tatuí.
E a gente tinha esse sonho imenso de fazer uma parceria com ele, por questão das roupas dele, a história da relação dele com a Ju. A questão também da gente falar sobre os nossos alunos do Ari, ele sentiu que ele poderia ser uma pessoa que poderia ajudar de uma forma, mas ele não entendia ainda como que poderia ser essa ajuda, né? Nós levamos os alunos, ele ofereceu um curso, né, um dia para os alunos conhecerem o ateliê. Os alunos ganharam um kit maravilhoso que tinha tudo, até o esboço para eles poderem Alfinete, croquis, tudo, né, tudo. fita métrica. Ele Nossa, montou, legal. tinha bombom, ele é muito carinhoso. Tinha tudo ali, os alunos realmente viram ele fazer um vestido ali na frente deles, fazer o corte, Em fazer 15 tudo, minutos. assim, em 15 minutos. Todos ficaram, assim, com uma energia lá em cima e felizes, né? Porque conseguiram ver ao vivo um sonho sendo realizado por uma pessoa. A nossa aluna, que ela foi também levada, que foi a Bia, ela não faz parte da eletiva, mas ela foi convidada como modelo para poder ser tiradas medidas pelo Edson, que foi o que até eu converso com o Johnny sempre, que alguns dos nossos alunos, assim como eu, às vezes não vai ter a festa de 15 anos, a festa de debutante. Ter essa experiência de chegar em um ateliê e falar assim, eu quero experimentar esse look, quero esse vestido, este tecido. A gente sabe que tudo agrega valores, então às vezes as pessoas não têm essa condição. E a gente poder levar esses alunos para conhecer esse lugar, às vezes a gente acha que é um sonho tão impossível, mas não, estava ali próximo deles, né? E tanto que quando a gente foi levar eles, né, Ju? A gente chegou a falar assim, crianças, tenham cuidado, né? Porque são peças caras, né? Bordadas à mão. E eu e a Ju com aquele medo, a gente falava, criançada, não coloca a mão, tá? Olha, mas Olha com os olhos. olha com os olhos. E a gente lá com 25 alunos no ateliê, né? E o Edson todo carinhoso falou, criançada, a loja é de vocês. Podem ir, podem tocar. Eu olhei pra Ju e falei, Jesus amado, que Deus ajude. Dê tudo certo. E aí Deus cobriu com o teu sangue, né? A gente dizia, pelo amor de Deus. Eles tiraram fotos, eles postaram, eles agradeceram muito, não só o Edson, como a gente também. Tem fotos e vídeos também no Instagram da escola, na página, né? Que eles foram fazer essa visita. Então, assim, às vezes a gente pensa, nossa, vou fazer uma ajuda tão pequena, mas não foi. Para eles foi muito significativo. E eles conhecerem e saberem quem é a pessoa que pode ajudar e proporcionar isso para eles, assim, fora de questão, né? Pra gente poder... A gente não tem do que criticar, sabe? Em questão de peças, foi a mesma coisa. Eu falo que eu orei muito antes de chegar lá no Edson, até esse dia que ele nos falou que poderia nos dar algumas peças, né? Nos emprestar as peças para o desfile. E quando a gente chegou, ele falou assim, peguem o que vocês quiserem. Então, isso ao meu ver, um dono de um ateliê olhar para você e falar assim, pegue o que você quiser, eu não consigo descrever a bondade do coração das pessoas, porque confiou no nosso trabalho, confiou que a gente ia zelar por essas peças, confiou que nada seria danificado, não conferiu o número de peça, ele falou para os funcionários que não precisava conferir, que ele confiava no nosso trabalho. Cegamente, né? E a gente levou um carro lotado de roupas, lotado de ternos, porque os nossos alunos, eles realmente estavam em um baile. Sim. Para esse desfile. Até porque, Kleber, como a gente tava falando sobre romantismo no Brasil, tinha também a questão de custo, né, Ju? Querendo ou não, a escola ajuda, né? Sim. Mas também teve muita coisa que a gente tirou do bolso, porque a gente queria fazer um negócio diferente. E em questão das peças, especialmente do ultra romântico, são camadas e camadas e camadas de saia. Isso ia ficar muito caro. Por isso que quando a gente viu lá as peças do Edson, né, e ele falou, pode, eu empresto o que vocês precisarem. Nossa, foi um achado. Porque os vestidos que ele emprestou eram um mais lindo que o outro, né? Igual a Ju falou também a questão das meninas. Muitas delas, às vezes, não tiveram oportunidade de fazer uma festa de 15 anos. Aí você vê aquela menina dentro de um vestido debutante, toda princesa, o olho lacrimejando, e a gente só não chora. Não chora para não borrar a maquiagem, aguenta aí. E elas realizadas de poder vestir um vestido que às vezes nunca ia ter oportunidade de provar. Assim como as outras meninas das outras gerações puderam ter a experiência de ter um vestido feito sob medida, né? No corpo. Elas falavam, isso é muito chique, né? Vou ter uma roupa feita pra mim, como assim? E foi muito bacana todo esse processo. Como foi essa unificação, vamos dizer, da eletiva, moda e estilo, com toda essa história aí, o romantismo, agregar a cultura indígena, a cultura nossa, né, a descendência africana.
Então, eu vejo assim, uma visão minha. A inclusão, ela não partiu só do fato cultural. de colocar o aluno ali, né? Mas toda aquela construção, né, da história, vamos dizer, de todo o contexto brasileiro, né, de tempos e tempos, para eles também terem esse conhecimento que foi o romantismo, o modernismo, né? Então, como que foi isso? Na verdade, foi assim. No meio do semestre, veio uma resolução nova que, na disciplina de eletiva, precisaria ser trabalhado ou a língua portuguesa ou a matemática. Uhum. Eu sou de linguagens, então matemática nem pensar, né? Aí a gente Tem que contar os conversando... botões? Tem que contar os botões, tem geometria, tem sim. Mas quando a gente conversando, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Eu já tava com o projeto já na cabeça, rodando, e eu achando que eu ia fazer, nossa, o desfile. Uhum. Aí, de repente, vem lá a resolução. Vocês precisam trabalhar questões de língua portuguesa. Aí, nisso, a Dani, a professora lá da escola, falou assim, por que você não fala sobre o romantismo no Brasil? Não sei, né? Vamos ver. Aí, conversando um pouquinho mais com a professora Camila, que ela fala bastante, né? Camila fala. Beijo, Camila. Aí ela falando sobre o romantismo, dessa questão da cultura e tal. E era um assunto que os alunos estavam vendo em sala de aula. Eles estão trabalhando o romantismo. Aí, conversando com ela, eu falei, nossa, imagine conseguir representar os povos originários, né? Os indígenas, né? Gonçalves Dias. Depois a gente trabalhou também a segunda geração, que era ultra romântico, né? Como que a gente traz isso para as peças de roupa? Uhum. Como que eu faço uma roupa ultra romântica, que a pessoa vendo aquela roupa consiga entender? Aí, quando a gente chegou na terceira geração, o bicho pegou. Porque a terceira geração, a maioria dos nossos alunos são, né? Descendentes, afrodescendentes. E quando a gente chegou a falar do navio Negreiros, que a Ju explicou para eles, imagina vocês, né? Ser tirado da sua terra, ser vendido, comercializado, como... Os direitos cortados. Sem direito nenhum, né? Você é vendido como um animal, né? Olha os seus dentes, você é forte, você tem força para trabalhar, não te paga nada. Aí que os alunos começou a cair a ficha deles do que eles estariam fazendo esse desfile. Porque esse desfile não contaria apenas moda, né? Ele contaria uma história, um período importante, né, da literatura brasileira, retratada nos livros, né, que a gente viu na escola. Eu acho que foi o tema que mais sensibilizou eles, né, Ju, a questão da África, do navio negreiro. O indígena a gente tem poucos alunos, mas eles gostaram também. Acho que a Yasmin. A Yasmin e a Tainá. Nossa, acho que foram as duas que mais se Guilherme. identificaram. O Guilherme também vestiu, assim, literalmente a camisa, mas não, né? Mas não, era sem camisa. Era sem camisa. Eles aceitaram a tatuagem, eles aceitaram tudo. Eu trouxe um pouco de teatro, né? Ainda pedi até licença pro Johnny. Falei assim, Johnny, com licença. Mas agora eu vou mostrar minha formação aqui de teatro. Vai abaixar, abaixa com vontade. Vai fazer o arco, estica essa flecha. A gente conversava muito com eles, que a gente nem tinha arco e flecha, né? Já começa por aí. Já começa por aí. A gente não tinha lança, a gente não tinha nada. Uma encenação mais próximo do real. Isso. E na hora das crianças, assim, que a gente foi representar a África, eu lembro que eu comecei a explicar pra eles, né, Johnny? E aí eles falaram assim, por que você não desfila? Eu não tinha roupa, eu não tinha sapato, não tinha nada. Eu falei assim, gente, não dá. Não, a gente quer você junto com a gente, que não sei o quê. Representatividade. A representatividade. E aí eu comecei a conversar com eles e falei assim, então nós vamos enaltecer o que vocês têm de mais bonito. E foi a hora que eu conversei com a Rabeste, conversei com os meninos, conversei também com a Daphne. E tem uma parte que a Rabeste, no começo, ela faz aqui a parte da pele, que eu falei assim, mostre que a sua pele, ela brilha no sol, porque você é negra, você é linda, você é única. A Daphne, eu conversei com ela muito sobre a questão de cabelo. Eu falei assim, enalteça seus cabelos, porque quanto mais volumoso, melhor. Porém, tem a questão do racismo. Então, eu conversei muito com elas. Eu falei assim, vocês têm que enaltecer aquilo que todo mundo fala que é feio na sociedade. Porém, vocês são lindas porque vocês são únicas. Sim. A Caroline teve um incidente com o dedo. Um cachorro atacou ela, mas ela voltou somente para desfilar, porque a prima dela, a Rayane, falou para ela que ela tinha que ir para representar os negros. E aquilo me deixou muito tocada, porque a gente também não sabia se ela viria. Sim. Tava internada essa menina, ela volta 2 dias antes do desfile e arrasa, né? Foi uma pessoa, assim, que agradeceu todo mundo e tem um coração muito puro.
Então, assim, foi muito bonito. Um professor também que foi convidado, né, que a gente fala que é a era do modernismo, é o Rickson. Ele foi, assim, como que eu posso dizer? O ápice para as crianças aceitarem os meninos, porque tem muito preconceito ali. Então, Aí, se o professor está participando, eu também posso participar. Sim, é que teve muita questão também, né, Ju, dos alunos questionarem a sexualidade, às vezes, de desfilar, Uhum. a questão do peso, né? Tinha muito essa questão do peso, né? Que os meninos não queriam desfilar porque um dos nossos alunos falou que ele era gordo, né? Que ele nunca tinha visto modelo gordo. Aí doeu. É. E quando eu disse na sala que o professor Rickson desfilaria, na verdade eles chutaram vários nomes, né? Eu falei assim, adivinha que professor desfila? Aí eles falaram assim, tal professor, o professor Johnny. Eu falei, o Johnny vai, porque é o estilista. E qual o professor? Porque não tem modelo gordo, não tem modelo feio, não tem modelo com cabelo igual ao meu, não tem modelo com cicatriz, são todos perfeitos. Eu falei assim, não, nenhum modelo é perfeito, ninguém é perfeito. E aí eu cheguei a conversar muito com eles, eu falei assim, o professor Rickson desfila. Rickson já tinha aceitado? Ainda não. Ainda não. Mas no meu coração... Ele não sabia, mas tinha. Estão sabendo de tudo agora. O Rickson não tinha aceitado ainda, Rickson. Eu sei que você vai assistir, mas eu, na minha cabeça, ia. Aí eu falei assim, a Dorca vai desfilar. A Dorca não tinha aceitado também ainda. A Dorca aceitou A Ingrid 15 ia dias desfilar. antes. A Ingrid, a Lorena, a Evelyn. Evelyn. Aí elas assim, eu vou desfilar. Vai. A Carol. Porque a professora Carol também foi uma peça-chave pra gente. Porque as meninas, elas se sentiam fora da caixa, algumas, do ultrarromântico Sim. e até do modernismo. Elas falavam assim, não é pra mim. E quando a gente começou a falar aos professores que desfilariam, que a gente também não sabia se eles iam aceitar, mas graças a Deus vocês aceitaram, elas ficaram muito felizes e se espelharam nessas professoras e nesses professores, e por isso que eles aceitaram. Então, assim, às vezes a gente acha que o aluno não se espelha em você, mas ele se espelha. Sim. Dessa parceria toda que, né, vocês conseguiram, tiveram todo o apoio, teve aí a presença do Lions, né? Proporcionou o espaço para o desfile. Eu sei que a Ju tem uma historinha aí, se você quiser contar, o porquê que isso foi muito importante, né? Principalmente quando, né, a partir do momento que vocês foram fazer lá o pedido, né, de poder utilizar o espaço, e depois a resposta como ela veio. Então eu queria que você contasse um pouquinho. Ai, meu Deus. Pode chorar, a gente não liga. Ai, senhor, vamos lá. Lá em 2000 e tralalá, né? Quando eu ainda era aluna, não, infelizmente fui aluna do Ari, né? Mas existia, não sei se ainda tem nas escolas, mas tinha como se fosse uma Miss Cidade, assim, mas pelas escolas, né? E, assim, eu era uma adolescente magra, não era estereótipo, alisava meu cabelo, né? E ficava aquele cabelo lambido, assim, e o cabelo crespo, alisado, a gente sabe que ele não é um cabelo, assim, tão visualizado e tão bonito, mas era para eu me aceitar. Passaram-se alguns professores com uma lista já e falando assim, tal aluna, vem com a gente. Eu não entendi o porquê. Isso você no ensino médio. Isso, eu lá no ensino médio. Acho que eu estava no segundo ano do ensino médio já. Com uns 15, 16 anos. E aí essas alunas saíram, algumas voltaram rindo e tal. E a gente, né, não entendia o que estava acontecendo. Até que elas começaram a falar que elas tinham sido selecionadas para serem modelos na escola. Eu, né, na época, assim, não tinha tanta internet igual hoje, mas assistia, assim, às vezes no YouTube, ou Victoria's Secret, né, que já tinha, mas alguns filmes, assim, que tinham alguns desfiles, eu achava muito bonito. E algumas alunas desistiram, mas eles precisavam de um número, né, de alunos para poder ir na final do Lions Club. E aí eles falaram assim, quem agora quer ir? Né, um professor X perguntou, e aí eu levantei a mão. Aí ele falou assim, você quer ir? Tudo bem. Aí coloquei meu nome e tudo. Só que assim, não foi o professor que me escolheu. Eu quis ir porque era meu sonho. Quando teve o desfile na escola, para poder escolher os alunos que iriam para a final do Lions, eu fiquei em 6º lugar. E eram 6 alunos. Isso, 6 meninas e 6 meninos. Certo. E eu fiquei em 6º lugar nas meninas. Até a 3ª menina ganhava-se o vestido para desfilar no Lions do Edson Noivas. E até o 3º menino ganhava-se... Aí que começou o contato com eles?
Até então, eu tinha uma admiração pelo trabalho dele, mas eu não conhecia Não ele conhecia. pessoalmente. Aham. Eu também, na época, meu pai não tinha o dinheiro para pagar o vestido, eu não tinha o vestido para alugar e tinham 3 roupas que tinha que desfilar. Era social, gala no final e tinha uma roupa que você podia ir esporte, assim, né? Uhum. Esporte fino. E aí eu pensei, meu Deus, eu não tenho nenhum, quem dirá 3, né? Mas vamos lá. E as outras 3 meninas que ficaram do 4º, 5º, 6º lugar tinham que pegar sua roupa e se virar. Tudo bem. Peguei roupas emprestadas, arrumei meu cabelo, fiz ali uma maquiagem do que eu tinha em casa e fui, né? As minhas amigas se arrumaram em salão de beleza, tinham um vestido alugado do Edson. E quando chegou lá, tinha várias escolas estaduais, não era a única escola onde eu estudava, acredito que até o Ari devia estar lá, né, com outros alunos. E só podiam ir 6 de cada escola, era aquela fila quilométricas, a gente tinha números, né? E eu desfilei, com a cara e a coragem, com a minha pouca maquiagem que eu tinha, a minha roupa emprestada, a camisa era aquela camisa que nem se usa mais de ombreira, e era uma camisete branca que minha mãe lavou, até ela ficar branquinha, como algodão, mas não era de algodão. E quando eu desfilei de Tatuí, eu fiquei em 3º lugar. E eu fui uma das únicas alunas que levou a medalha pro Celso de Mello de volta, né, pra escola onde eu estudava. E isso me tocou porque quando eu queria desfilar, eu não falo que é culpa do professor, nem isso, eu não sei quais eram os critérios, né, da escolha dos alunos. Mas né? era uma oportunidade. Sim, Né? para todos. Para todos, né? E às vezes tinham mais Jucimaras ali. Às vezes não era só eu que tinha esse sonho, essa vontade. Mas eu levantei a mão porque eu queria muito. Quando o Johnny me falou de a gente achar um lugar, um espaço, eu pensei no Lions. E eu falei isso para o Altair e para o Ademir. E contei para eles o porquê. Porque quando ninguém viu beleza na aluna que era magra, não tinha o estereótipo que era o perfeito para desfilar, porque todas que foram escolhidas eram loiras ou meninas brancas, do cabelo liso, escovado até abaixo da cintura. E eu não era esse estereótipo. E eles viram beleza em mim e me escolheram. Vestido emprestado, sapato emprestado, pouca maquiagem, não tinha dinheiro para comprar aquilo. E eu fui escolhida para ficar em 3º lugar em Tatuí. Na segunda vez que fui no Lions, fiquei em 2º lugar. Então, assim, o Lions me proporcionou ter uma autoestima de volta, elevar essa autoestima. E até então, no começo, antes de eu contar essa história, o Lions falou pra gente que o aluguel seria 2.000, mas numa promoção eles fariam por R$1.000. E a gente não tinha nada. E Não tinha nada. a minha resposta pra eles foi assim: eu não tenho dinheiro hoje, mas eu tenho um Deus e eu tenho um sonho e tenho fé. E o Deus que eu sirvo, eu sei que ele vai falar com vocês e eu não sei o que vai acontecer, mas o lugar que eu pensei foi esse. Daí que a gente foi falar com eles, né? Contou a sua história e você conseguiu achar a foto no celular. Mostrei pra eles a foto minha, com o cabelinho escovado, curtinho até aqui, bem magrinha, a camisete de ombreira, tudo, e mostrei pra eles. Ganhei uma flor até no dia, os presentes que a gente ganhava ali, Aí né? nesse momento que a gente olhou pro presidente do Lions Club, ele tava chorando. Nossa. Mexeu demais com eles. É a história do Lions, Sim. a história da Ju, é a história do Ari agora, é a história do modo estilo. E de todos esses alunos que fizeram isso acontecer, graças a vocês. Né? Então isso Foi aqui fácil. isso é que nos dá força. Né? As Cada pessoas vez às mais. vezes falam, né? Vocês são doidos, né? Ganha dinheiro, gasta, né? Gasta com aluno. Dinheiro não é tudo, gente. Dinheiro não é tudo. O carinho que eles têm com a gente, dia 30 de novembro foi meu aniversário mesmo. E a quantidade de mensagem que eles mandaram, né? Ah, obrigado, prof. Você é um pai. Você é um pai, você é um prefeito. Eles brincam, né, com a gente, né? Isso não é um professor, é um prefeito. De você dar condição para eles, né? Dar voz, às vezes. Porque às vezes eles têm a vontade de fazer, mas eles têm o medo, né? Eles têm essa insegurança de tentar e errar e achar que vai ser punido por isso, né? A gente tem casos de alunos na escola
que tinha problemas de indisciplina. Você, como vice-diretor da escola, sabe disso. E o comportamento deles mudou drasticamente, né? Nesse período da eletiva. Antes até da eletiva, eles começaram a melhorar com as atividades que a gente fazia. Questão de aluno que não respondia a chamada, por ser introvertido. O aluno não respondia a chamada, eu tinha que olhar se o aluno estava na sala. E ver ele desfilando, E não é um, brilhando. 2, 3, né? São vários. São vários. Você vê que pessoas assim que, né, não vou citar nomes, mas tem aluno que às vezes com dificuldade de locomoção, né, na perna e tal. Aí o professor Luiz fez um degrauzinho, o professor Luiz de matemática, obrigado Luiz. Ele fez um degrauzinho porque a gente conseguiu depois, em parceria com a prefeitura, com o Rogério Viana, Giovanni Farias, a gente conseguiu uma passarela. Porque a gente não tinha nada, e Deus foi preparando. E de repente ver os seus alunos numa passarela, desfilando mais alto, sentindo essa emoção. E o professor Luiz fez o degrauzinho para essa aluna, porque ela tinha dificuldade para levantar a perna. E foi isso, multidisciplinaridade. Carol entrou com o marketing dela, com o Media Kit, né? Que a Carol ensinou pra gente o que era Media Kit. A gente nem sabia o que era. A gente já queria chegar nos lugares, né, Ju, pedindo parceria, sem ter nada para mostrar para as pessoas. E ela ensinou a Ju fez, a minha Emily, né? Que ela brinca que eu sou a Miranda Priestley, do Diabo Veste Prada, e ela é minha Emily, resolvendo a minha vida. Teve o desfile lá do Clube de Campo antes, vamos dizer que foi um primeiro ensaio, né? Nessa parceria lá do Encontro da Juventude. Depois teve aí o desfile do Lions e por último teve a culminância na própria escola Ari. De todas essas experiências, de todos esses desfiles, todo esse contato dos alunos com o público, o que mais assim emocionou? Eu acho que o do dia 17, por ser o primeiro, que a gente foi convidado pela Carol, professora lá do Ari, do técnico, pra gente desfilar no encontro da Regional da Juventude. Isso. Né? Eu não sabia muito bem do que se tratava esse encontro, eu só sabia que era micro e macro regiões, né? E quando a gente chegou lá, que eu olhei a estrutura daquele palco, telão, canhão de luz, uma passarela alta, os alunos ficaram deslumbrados. É aqui que a gente vai desfilar? Eu falei, é aqui, criançada. Ou seja, não é um ensaio, né? Não era um ensaio, o jogo é jogo. Ali era para acontecer o negócio, né? E quando a gente chegou e viu a estrutura, e veio todo aquele pessoal que estava lá, pessoal de escola, pessoal de outras escolas, de outras regiões, políticos no geral, vereadores, autoridades no geral. Aí que eles sentiram o baque, né? E antes deles desfilarem, tava naquela coisa, né? De discurso, palestra, e tava começando a ficar morno o negócio, né? Aí chamaram a gente, falaram assim, corre que daqui 30 minutos vocês vão subir no palco. Aí, igual o meme, né? Lembro de mais nada, teto preto, Winds. Falei, criançada, é agora. Aí as professoras foram ajudar as meninas a se trocarem, né? Os meninos. E eu lembro muito nítido, assim, a imagem, que era a primeira era a Jamie, a Rabesh. A Rabesh é a Jamie, né? A Rabesh é a Jamie. E a gente segurando no corrimão, que tinham bastidores lá atrás. Tinha um camarim que eles prepararam pra gente. E tinha um corrimão que a gente subia para dar acesso ao palanque. Quando eu olhei para essas crianças, eles estavam tremendo. E eu vendo o desespero deles, eu comecei a tremer. E eu falava, gente, vai dar tudo certo. Dê o melhor de vocês, faz com calma, vai dar tudo certo. A hora que a mulher deu play na música, que a Rabesh subiu, não era Rabesh mais. Não era Rabesh. Ela, acho que foi tanto ensaio, né, Ju? Tanto ensaio, tanta dedicação deles mesmo. Eles se dedicaram muito, né? Ontem na eletiva eles falavam, né? Vai fazer o T. Fazer o T, que a gente fala, é o T da passarela. Eles gravaram o T. E a hora que a Rabesh subiu no palco, a primeira, lógico, todos brilharam. Mas a hora que ela subiu no palco, sabe o que é você ouvir aqueles 300 pessoas, 300 alunos que estavam lá gritarem pelos seus alunos? Aí você fica, meu Deus, deu certo. Deu certo. E ele desfilando e a música rolando, as meninas ajudando a descer na escada, porque era muito alto, né, Ju? E você vê os alunos assim, nossa, fascinado. A Rabesh voltou, a Jamie voltou, todo mundo voltou. Eu falei, agora vai um atrás do outro. Falei, vai. Parecia o Bop lá atrás do palco. Foram tudo bonitinho.
foram cada um para uma ponta, eu fui por último. Aí eu tava saindo já do palco, né? Porque a gente era convidado, né? Então, convidado, você já sabe, né? Chegou, sai, tchau. Aí eu saindo, a mulher falou assim, professor, volta aqui, volta aqui. De tanto que agitou a galera que tava lá, né? Ela falou, volta aqui um pouquinho, fala um pouquinho pra gente desse projeto, porque nesse desfile do dia 17, a gente levou somente a coleção do upcycling, né? Do jeans, que eram peças do Bazar da Ari, né? Que não tinha saída, né? Às vezes é uma calça jeans cos baixo, que não veste tão bem, né? E a gente pediu, né, com aquele jeitinho pra Cris, pra Ingrid, e elas falaram que podia usar. E tinha também a Renata Bimbati, né? Que ela é do Chique Consciente. Essa mulher ficou encantada com as peças que os alunos fizeram, né? E aproveitando, os alunos fizeram, aproveitando esse momento para falar que realmente os alunos fizeram. Eu tinha 2 aulas de eletiva por semana, e nessas 2 aulas, eles cortavam, eles riscavam. Às vezes, não conseguiam ficar na máquina costurando essas 2 aulas, porque a minha grade de aulas não dava para ficar costurando o dia todo. Eu sou professor, não sou só costureiro, né? E eu levava para casa e fazia e costurava até de madrugada, e as pessoas falavam, você é louco, você vai se matar, você é louco. Mas eu falo para você, falo para vocês que estão assistindo, eu faria tudo de novo. Ficaria até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã costurando se precisasse, porque a gente não tinha tempo. Mas eu queria que os alunos realmente tivessem essa experiência, né? Que o Conviva, né? Fala-se muito, eu tenho aula de projeto de vida também, fala-se muito de levar as crianças, né? Além dos muros, né? Para que a comunidade vejam esses alunos, É o né? acolher, Isso. né? E o fazer. E eu queria muito que eles tivessem essa sensação realmente de backstage, de organização, de desfile, de ser enaltecido, de terem voz. Tanto que quando eles voltaram do desfile, eles ficavam desfilando, sem parar. Eu falei, pronto, agora vão subir em cima da mesa da merenda e ficar desfilando. Eu só queriam andar no alto, não queria mais andar no chão. Isso foi muito, mexeu muito com a minha cabeça no dia. Aí depois que eles terminaram de desfilar, que a gente se encontrou lá atrás, daí eu chorei. Aí eu chorei, aquela crise de choro que a Ingrid me abraçou e falou, ai, deu certo, acabou, deu certo. E eu chorando, 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 chorando. Mas é de ver a alegria deles, né? Sim. Eles tiveram palco, tiveram oportunidade, eu fiquei muito feliz, né? Porque quando os alunos da gente brilha junto com os alunos. Sim. Né? E no Lions não foi diferente, né? Nossa, no Lions o bicho pegou, não, Ju? Toda a preparação, um tempo curto para preparar tudo, depois desmontar tudo, porque já tinha outro evento, né? Então, a presença, né, até da dirigente, que foi prestigiar, né? Então, eu acho que isso, né, enaltece muito o trabalho de todos. Né? De todos na escola no geral, gestão, o pessoal que ajudou, né? A gente não sabia, né, se a dirigente viria, né, se a Daisy viria, se a Jerusa viria, o Léo. A gente fez o convite, né? Quando elas foram na escola fazer lá o CAF, a gente comentou do projeto. E eu falei, vocês vão ouvir falar muito desse desfile ainda. A Daisy sorriu e falou, tá bom. Daí quando eu fui lá na Derita, lá entregar o convite para elas ficaram muito felizes. E realmente, ver que elas realmente foram prestigiar, não só elas, né? Ao todo, no dia do desfile do Lion, acho que foram 25 autoridades na mesa, né? Presidente da APAI, pessoal de outras, da prefeitura, né? De outras departamentos, Secretaria de Educação do município, secretária e subsecretária. Teve a presença da Amanda também. Nossa, foram muitas autoridades prestigiando os alunos. Né? Foi muito legal. Fora que você falou do convite aí, quando foi levar, né? Fazer lá para dirigente, o pessoal da diretoria. Teve toda essa parte aí do carinho. preparo, do carinho e do presente em si. Sim, porque né? quando a gente vai levar um convite... Tem uma mão dos alunos também. Tem. Quando a gente levou o convite, a gente pensou, a gente sabe que a agenda delas é cheia, né, Ju? Como que a gente faz para mexer no coraçãozinho assim e despertar essa vontade de vir, né? A Ju, inclusive, até comprou as embalagens, né, para combinar com o nosso perfume. Eu comprei algumas embalagens de perfume, que os nossos alunos, além de moda, eles aprenderam junto com a professora Kelly, né, todo o processo de perfumaria, de maturação, que o perfume precisa ficar armazenado no local escuro. É o estilo. É o estilo, né? Em alto e bom tom. Alto e bom tom.
E eles tiveram toda essa aula com a professora Kelly, que é do fundamental, mas que a gente, independente do período, a P ela é unificada, né? Sim. Os professores, eles precisam se unir. Unindo o curso técnico. Sim. Né? Aí a gente já tava andando com perfume. A Ju tinha comprado também uns frascos pra fazer versão de bolsa, né, Ju? Sim. Porque a gente queria que a mulher e o homem tivessem estilo em qualquer lugar. Fedendo jamais. Ia estar todo mundo perfumado. Aí também a Ju teve a ideia de falar com a professora Dani, né? Pra fazer o creme de mãos. O creme de mãos, e aí ela teve a ideia de fazer 3 essências diferentes, né? Ela teve, eu não vou lembrar os nomes, mas eu vou lembrar das cores. Teve o neutro, que era o branco, um rosa, que ele tinha um cheirinho de Danone, um cheirinho assim bem adocicado, e um que eu acho que era de manga, porque ele era laranja, meio Isso. laranjado, mas todos incríveis. E na hora que as pessoas viam até a embalagem, né, ela criou assim para nos ajudar, os alunos também. Identidade visual, né? A professora Carol fez as etiquetas, criou toda uma identidade visual para os produtos. Ficou muito bonito para ver na mesa, né, Ju? Sim, a Dani, ela é professora de farmácia do técnico também, e os alunos do 2º ano ajudaram ela, Sim. porque chegou num ponto que eu vou dizer uma coisa para vocês. O Johnny falou no começo que ele não é bom de matemática, e realmente ele não é bom de matemática. Porque chegou num ponto, Kleber, que eu falei assim, Johnny, quantos modelos você selecionou? Ele me falava assim, ao todo ou é 15 ou é 20. Uhum. Aí eu comecei a contar assim, algumas coisas, eu falei assim, eu acho que já Acabou mão e pé. eu falei assim, eu acho que não é 15 nem 20, Johnny, eu acho que tem mais de 30. Aí, ele tava costurando, eu lembro assim, claramente, ele naquela maquininha lá, né, no barulho, né, na hora que dava, assim, que eu conseguia Intervalo. conversar com ele, ele tava costurando. E eu, Johnny, eu acho que tem mais de 30. Aí ele parou, assim, olhou, mais de 30? Eu falei, Johnny, eu vou passar de novo conferindo, mas acho que tem mais de 30. E quando a gente foi conferir, realmente, nós tínhamos 37 modelos. E assim, quando chegou na hora do realmente, vamos separar esses alunos, vamos direcioná-los, foi uma experiência que eu falo assim, o Johnny falou que ele repetiria tudo de novo, eu também repetiria, porque cada aluno foi olhar no olho de cada um e falar assim, você é de tal geração. Também teve da questão do romantismo, que eu falava assim para elas, você tem que entender que é lá no começo, lá atrás, por isso que tinha muitas palmeiras, a professora Carol, Sim. maravilhosa, pegou folha de bananeira para nos ajudar. E aí eu falei assim, você tem que lembrar que é na época onde não tinha Wi-Fi, não tinha internet. É uma época lá atrás, onde a gente via muita mata, então você tem que andar e mostrar onde você está andando, o que você veio fazer aqui hoje. E só puxando um ganchinho do Lions, teve uma surpresa também que eles fizeram pra gente, né? Que a questão que eu pensei assim, na verdade a gente ficou esperando a ligação deles, eles falaram que ligariam um tal dia, e nesse dia eles não ligaram desde a hora que a gente chegou, e eu falava, Johnny, eu tô muito nervosa, e ninguém tá ligando ainda, e eu estava trabalhando, né, eu tenho outro trabalho de manhã, e aí o Altair me ligou. O Ademir, me perdoe. O Ademir me ligou e falou assim, Jucimara, eu falei, oi, dele, eu posso te dar uma notícia? Aí eu falei assim, se for ruim, não precisa. Porque meu coração tá fraco, mas se for coisa boa, ok. Aí ele deu risada e falou assim, você pode levar suas crianças com o Johnny, que o projeto tá pronto e a gente não vai cobrar nada. E eles acreditaram num projeto onde a gente não tinha um tecido, a gente não tinha um pão, a gente não tinha um refrigerante. Eles perguntaram de questão de comida, a gente falou, a gente vai fazer um coquetel. Nosso sonho era fazer um coquetel de entrada. Sim. O que tinha pra Além esse do coquetel? espaço, ainda cederam, né? Sim. Alguma coisa para o coquetel, foi muito legal. Eles conseguiram comida, tanto o lanche, né, que era o pão com salsicha, que as crianças acabaram de comer. Não só as crianças, a gente que tava organizando A também gente comeu. também. Que dá fome, viu? Montar a Sim. estrutura, a decoração ali, o pessoalzinho tava... Eles com fome. conseguiram, assim, superar tudo, eu acho, sabe, Kleber? Porque, assim, eu falava muito pra eles, dia 24 não é brincadeira, dia 24 vocês vão ter que me ajudar, vai ter que pintar, vai ter que montar cenário, vai ter que ficar todo mundo pronto, todo mundo me ajudar. Eu achei que eles levavam muita brincadeira o que eu falava, né? Porque eu falava todo dia sobre isso. Acho que eles pensavam que a gente era doido. Um pouco sim. Um pouco sim, eu acho. Quando chegou o dia 24, eles viram o tamanho da estrutura, o que precisava fazer, o horário que ia começar,
Tem até a nossa estrelinha, né? Que ela, assim, se acendeu no dia que foi a Maria Eduarda. E a Rabete também foram meus braços direito, esquerdo, minha perna e meu braço. Eu falava assim, eu preciso disso, elas já vinham me ajudar. Protagonismo do próprio aluno, né, Sim. Kleber? Eles realmente se dispuseram a ajudar e eles foram até o final. Tanto que a Maria, depois que a gente fez lá os eventos, né? Que a gente não é uma eletiva de um evento só. A gente fez 3. E a Maria foi a aluna que ganhou a máquina de costura. A máquina de costura que eu comprei para a eletiva, ela foi a aluna que ganhou. E ela ficou muito feliz, né? E já deve estar costurando na casa dela. Ela comentou que estava fazendo um top. Ó, Ela já começou a treinar, tá fazendo um top, com tecidos que ela achou na casa. E a autoestima desses alunos a gente vê que mudou muito. Porque tinha aqueles alunos, igual vocês comentaram, mas tem aqueles que ninguém olhava, sabe? Que, às vezes, por mais que eu acompanhe a Bia, às vezes a gente sempre olha um ou outro, as pessoas tirando sarro daquele, a gente escuta, entristece o coração, mas também não tem como a gente só ficar brigando, né? sim. E Só punindo o tempo todo. O adolescente em si, ele é maldoso, né? Dependendo. Ele faz uns comentários às vezes. eles estão sendo moldados ainda, né? Igual a massinha de modelar Sim. que é o professor, eles ainda... A massinha deles está ficando pronta. A gente diz assim, né? Essa construção, ela faz parte dia a dia, né? Sim. Então, desde a autoaceitação como o respeito. Sim. Então, isso, né, a eletiva em si, ela também tem o seu papel, né? Desde Integrar, o projeto de né? vida, como Sim. você mesmo falou, isso é bem importante. E é legal porque a eletiva, ela trabalha alunos de diferentes salas, né? Diferentes anos, né? E eles deram muito certo o grupinho deles. Parece que foi na hora lá do dia da eletiva, eles que escolhem a disciplina, mas na hora que juntou tudo, você vê eles trabalhando junto, né? Tem alguns vídeos que eu cheguei a postar nas redes sociais. Eles separaram o pessoal fazendo os cocares indígenas, entendendo por que o indígena utilizava aquele ornamento. Nos últimos dias, os meninos fazendo as lanças africanas, né? Tainara, João também, que, nossa, não tenho o que falar deles, fazendo o colar, né? Dos meninos que eles estavam representando a África, né? E eles usavam tipo uma bata e tinha um ornamento com penas e sementes. E uns dentes, mas esses dentes eram acrílico, tá? Não era dente de verdade. E eles tiveram todo esse carinho, esse empenho. Cola quente, quanta cola quente, a gente não queimou o dedo, Tech Bonder. Foi muita dedicação, foi bonito de ver, né, Ju? Eu acredito que os alunos, eles fizeram tudo o que eles podiam, o máximo que eles podiam. Sim. Quem você viu que, assim, se entregou mesmo, eles se entregaram e chegou num ponto, Kleber, que a gente falava assim, meu Deus, eu acho que eu não consigo mais. Eles liam isso no nosso olhar. A Tainara e o João, eles chegaram a tirar o pincel da minha mão para eles conseguirem pintar, e eles pintavam, assim, muito rápido. Eles falavam assim, a gente tem que ajudar a Ju e o Johnny. Chegou num ponto que eu não conseguia mais cortar as telas para ir ajudar eles a colar e tinha que ajudar os outros alunos. Eles falaram, não, a gente dá conta. Sim, eles pegaram a responsabilidade para eles. Falavam assim, não, deixa comigo que eu faço. Eu acho assim que o desfile, todos eu me emocionei muito, mas o do dia 24, eu tentei fazer até uma surpresa para as crianças que representavam a África. Porque eles não sabiam que ia ter o pessoal que viria... que era da capoeira. Eles não sabiam. Era tudo surpresa, né? Isso lá no Lions. Lá no Lions. Eles não sabiam. Quem sabia eram só os professores. E quando eles chegaram, eu falei assim, eu quero que vocês façam uma abertura para essas crianças, porque assim, a aceitação do adolescente, do pré-adolescente, da criança negra, se ela não tem uma estrutura familiar boa, é uma aceitação assim que é muito dolorida. Não só fora de casa, mas também dentro de casa. E às vezes eles não se abrem falando com a gente sobre isso. O choro das crianças que representavam a África. Eu falo crianças pra eles porque pra mim são crianças, né? Sempre vai ser criança. Sempre vai ser criança, né? E o choro que vinha deles, eu falava assim, para de chorar, que senão eu não consigo também, eu vou chorar junto. E eles falavam assim, obrigada, obrigada, obrigada. E quando eles viam ali tudo acontecendo e era pra eles, até o Emerson eu agradeço também, que fez a abertura, né, do... modernismo, fez a dança do break lá pra gente, levou seu filho, ainda fiquei lá com o menininho ainda jogando pra distrair o Ian, e todo mundo abraçar essa causa, Kleber, e você saber que a pessoa abraçou e ela não cobrou R$1.
As pessoas me perguntavam, até na escola, né? Teve Sim. professora que falou assim, o que a gente dá pra vocês pra ajudar? Eu só falava comida. Sim. Porque a gente não sabia quantas crianças iriam. Mas a gente queria fazer um coquetel. Um coquetel, nem que fosse com água e pão, mas Mas a gente queria. queria fazer o coquetel. Agradeço também o Ari, né? Sim. Que, assim, você, a Cris, toda a equipe Camila. gestora, a Camila, que o Kleber, gente, eu nunca vi o Kleber na cozinha, cortando pão. O Kleber foi e ajudou as crianças ainda até pediram para agradecer você, porque a gente conta, né, para eles Sim. tudo que acontece nos bastidores depois. Eles sabem de tudo, tá? Tudo. Pois é. Ônibus que vocês conseguem para fazer visita, a gente explica que não é tão simples, né? Tem toda uma organização, precisa de O autorização. dia a dia da escola não para. É, porque eles não vê, né? Os bastidores ali, Sim. né? Documentação, tirar um aluno da escola. Mas aí eles começaram a entender, assim, todos os processos que são necessários, né? Para poder ter um evento desse tamanho, né? Uhum. A autoestima também, que tem uma tutorada minha que eu senti assim que com esse convite, ela assim se acendeu de novo. Eu vi Sim. que o brilho dela estava sumindo, mas voltou com esse convite e com o vestido que foi o único que serviu, né? E ela agradeceu mesmo no simples e ela viu que depois ela era peça importante para fechar o desfile, que foi a Fran. Uhum. Eu percebi que tava apagando aquele brilho que ela tem interno, mas quando ela foi para ser modelo, voltou o brilho dela. E o vestido dela era um vestido que tinha umas placas de computador. Uhum. Tinha muita pedraria. E não ia dar tempo de bordar. Então a gente colou muito Tech Bonder. Patrocina a gente, inclusive. E o vestido dela brilhava muito. Era a última peça, né? Peça-chave Uhum. para o encerramento do desfile no modernismo. E ela ficou muito contente, tadinha. O brilho dela voltou, né? Voltou. E é assim, Ah, isso é essencial, né? É o essencial. meu chaveirinho, eu falo. Amo todos, mas a gente tem os nossos chaveirinhos. A Bia também, se eu não falar, vai ficar com ciúmes. Kleber, licença. Mas, Bia, amo você, tá bom? Muito. Complementando as parcerias, né? Teve a parceria do Edson também, que foi Sim. lá maquiar, né? O que faz a Lei de Meteoro. A gente já tem uma amizade aí, já tem um podcast dele também, a gente deixa o link aqui. E assim, foi muito importante, né? Essa mão a mão, né? Vamos dizer assim, né? De cada dedinho que foi colocado ali foi essencial para todo Professora Liene. Não posso Liene. esquecer da professora Liene. Liene, Né? você é maravilhosa. Liene também é professora do Fundamental, né? fundamental. E a gente Teve lá comentou- também o Lions ajudando a cortar o Ajudou pão a junto cortar comigo. pão e a gente falava, Liene, a gente precisava de um camarim para as crianças. A gente não queria, né, que o público visse as roupas, né? E ela, colega, com aquele jeitão dela, falou, tem uma barraca lá, eu vou emprestar a barraca para você. Eu falei, ai, tá bom, vou lembrar você. Mas ela não arrumou uma, ela arrumou duas. Então a gente tinha 2 provadores separados, Uhum. com mesa, todos os acessórios em cima da mesa, as roupas separadas por geração. Liene, mora no meu coração. Também não podemos esquecer da professora Lorena. Ah, é verdade. Lorena foi uma peça-chave também na questão até de estilo, Uhum. porque alguns alunos, né, que ela atende também na escola, eles estavam um pouco com receio de ir. E quando a gente falou, a Lorena vai desfilar, o olhar dos alunos, eu falo que cada aluno tem o seu ali, né, que eles falam assim, eu me espelho naquele. E eu acredito que alguns também se espelham na Lorena, porque quando a gente falou a Lorena desfila, eles não queriam saber qual era a sessão que ela, né, ficaria Sim. ali, mas eles queriam ver a Lorena. Uhum. Eles queriam ver a Lorena. Ela não é só uma professora de apoio, né? A Lorena é pau pra toda obra, igual a gente fala pra ela. Muito dedicada, muito perfeccionista, um doce de pessoa. A Ingrid também ajudou muito a gente, a Dorca, né? A Dorca, quando ela recebeu o convite também para ela desfilar, né? Ela falou, não, chama uma pessoa mais jovem, né, Ju? Me doeu muito isso, porque até então, como eu disse, as professoras, a gente brincava que elas iam Sim. desfilar, Uhum. mas o convite em si foi uma semana antes, né? Foi. Você desfila. O convite e uma intimação. É, misteriosa, né? E a Dorca, ela comentou, ela falou assim, eu acho que seria legal, daquele jeitinho doce dela, Sim. convidar uma pessoa mais jovem, uma outra professora. E eu falei, Dorca,
no meu coração é você. E a Dorca me emocionou muito, porque ela falou que a energia, Johnny, que você passou, a energia, Kleber, quando ela viu você, a Cris, a gestão inteira ali, aplaudindo ela falou que ela nunca teve essa experiência. Então, assim, me emociona lembrar, porque é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Eu tenho uma dúvida de Libras, Dorca, me ajuda aqui. Então eu acho que nesses momentos também, que às vezes para algumas pessoas é tão pequeno, né? Sim. Tipo, vai convidar tal pessoa para desfilar, mas pra gente foi assim, enaltecer a importância dessa pessoa. Porque eu sei que todo mundo é importante dentro da escola, Sim, né? todo mundo desempenha um papel, né? E o conjunto dessas A ações, escola é né? um conjunto, desde o Emerson que está lá no portão, Sim. né, fazendo a segurança, né, as merendeiras Aí as tias da cozinha cozinha. maravilhosas. Depois deram uma Ajudado jantinha para os alunos, que daí a gente chegou com fome, cansado. As meninas da limpeza. Sim, todas elas. Né? Então, os professores de modo geral, os funcionários da secretaria, todos têm o seu dedinho. E o sucesso, ele vem da parceria de todos. E foi muito bonito, né? Vocês chegaram no evento assim. Eu acho que a hora que vocês chegaram lá no Lions, que a gente tava tão cansado. Eu não sou daqui de Tatuí, né? Eu cheguei 7 horas da manhã de ônibus. A hora que eu vi que chegou a escola, o Kleber com aquele bandejona, só pão, a Cris chegou e o Ed chegou também. Eu não conhecia o trabalho do Ed, conversei com ele algumas vezes pelo WhatsApp. Eu lá naquela hora de vestir a roupa, fechando o zíper, fechando com a linha, porque às vezes o aluno estourava um zíper, que acontece muito, né? O zíper invisível é muito chato de vestir. E a hora que eles vieram, professor, estourou, e agora? Eu falei, agora fica aqui que o professor vai costurar no seu corpo. Aí a hora que eu fui dar uma olhadinha lá no Ed, ver como que ele tava, aí tinha uma aluna fazendo um leque porque tava um calor. A hora que eu olhei a maquiagem que ele fez, a da Bia, eu fiquei chocado. Que a Bia, pra quem não sabe, é a aluna deficiente auditiva das meninas, e minha também, né? Ela representava toda a fauna, né? E ela tava levando uma ararinha azul, que ela tá em extinção. O Ed pediu mais ou menos a foto da roupa e o que ele teria que fazer, né? Que ele ia criar. Quando eu olhei, o olhar da Bia era uma águia. Na parte de cima tinha peninha colada, pedra. Eu falei, gente, esse homem é louco, igual a gente, né? E depois eu voltei pro outro lado, vesti mais algumas roupas, ajustar. E quando eu voltei, foi que eu vi a Mãe Natureza. Que ele fez daí a Nathalie, do 2º B de farmácia. A roupa dela era de juta, da festa junina, né? Tinha algumas trepadeiras que a Ju comprou, que a Tainara também comprou, da nossa seletiva, a aluna comprou. Ela falou, eu vi na Shopee e comprei. Eu quero ajudar, de alguma forma eu quero ajudar para vocês pararem de gastar dinheiro. E ela comprou as folhagens, eu coloquei no vestido. De novo, olhei, fui lá, o Ed, aquele sombreado azul, verde, no rosto da menina. A mão maquiada, o braço, o detalhe, nascendo, raízes do cabelo dela. Ele colocou folhinha por folhinha com cola de cílios. Esse homem tava pingando suor. Ele não conhecia a gente, não conhecia o trabalho, né? E se dedicar sem ganhar R$1. Tem dinheiro no mundo que pague. Ed, obrigado, viu? Você arrasou. Sensacional a parceria, né? De todo mundo. Nossa, foi lindo. Lindo, muito lindo. Pra gente encerrar, vamos falando de escola, de projeto, de PEI, de projeto de vida. O que tem de projeto daqui pra frente? Nosso futuro é uma incerteza, né, Kleber? Todos nós. Todos nós com essas resoluções que saem aí. Eu já falei pra Camila. Mas vamos sonhar. Vamos sonhar. Vamos sonhar e pensar positivo. Eu já falei pra Camila, né, que se der certo, né, se for da vontade da escola, de eu continuar com a minha amiga Jo, parceira aí do projeto, que a gente queria fazer o modo estilo 2.0. Que a gente viu que rendeu muito na escola, os alunos ficaram encantados. E vai ter bastante criança aí. Então, adolescente. Prefeitura, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, Rogério Viana, Passarela, tá bom? Não vamos deixar faltar claro nada. Que vão assistir. Patrocina a gente que a gente faz acontecer. Eu gostaria de agradecer muito a gestão escolar, né? Que eu acredito, assim, eu sempre comento com o Johnny, mas não comentei com vocês ainda, então agora vai ser ao vivo, né? Eu falo pro Johnny que, graças a Deus e a vocês, a gente vinha com uma ideia, vocês nunca barraram a gente.
Por mais que eu sei que às vezes vocês escutavam, eu pensava assim, meu Deus, como é que... Eu já escutei lá na escola, mas não de vocês. Como é que vocês vão levar tanta criança pra fora, vão dar conta de tanta criança? Só que vocês escutavam e vocês acreditavam nesse sonho. Nunca duvidaram do nosso potencial, Sim, né? e nunca duvidou de falar assim, nossa, não vão dar conta. Ih, pode parar que não vão dar Isso, conta. nunca. Vocês nunca barraram e falaram assim, não, vocês não conseguem. E isso eu achei muito bonito, Kleber, de vocês. Porque a gente falava, a gente conseguiu parceria disso. A gente conseguiu parceria daquilo. Vocês vibraram com cada conquista que a gente tinha, porque às vezes a conquista era pequena pra gente, né? Chegar e falar assim, Kleber, Cris, a gente conseguiu 100 pãozinhos. E a gente vibrava com isso, e vocês, nossa, que legal, nossa, vamos ver o que precisar, o que a escola precisar. Eu lembro que na atribuição de salas, né, quando deu certo de eu vir pra Tatuí, a Camila falou pra mim, né, que quem bebia da água do Ari nunca mais sairia dali. E a gente vê o porquê disso, né? É muito claro, assim, o carinho que vocês têm com a gente, a consideração de ouvir. Eu acho que às vezes o professor no dia a dia, ele tem às vezes algumas ideias, né, Ju? Que para alguns pode parecer que é loucura, né? Que às vezes ele tá viajando, tá sonhando muito alto. E a gente sonhou, vocês compraram a ideia e deram todo o suporte durante esse percurso. Isso aí. A gente tá junto para isso, né? Pra Isso somar. e outras coisas também. Sim, somando, né? Cada vez mais. E hoje eu entendo o porquê que a escolaria está no programa Escola Mais Inclusiva. Porque mesmo eu sendo da educação especial lá o ano passado, a gente já vê que a sala de recurso de vocês é uma sala muito bem equipada. Sim. São salas separadas. Os alunos, já trabalhei em outras escolas e não eram assim. São salas realmente equipadas, tem banheiro separado, tem laboratórios separados para que os alunos tenham todas essas experiências. E a gente vê que mesmo quando a gente fala, olha, a gente tem esse projeto, a educação especial, ela se juntou e falou assim pra gente, o que vocês precisam? Não foi um questionamento, não teve que a gestão impor, não teve nada disso. Eu falo porque até a Ingrid chegou, né, que é do colaborativo, conversou com a gente e falou assim, o que vocês precisam? A gente precisa de ajuda no geral. Então eu faço. Não teve escolha de função, a gente... Não teve ego, não teve disputa. Em nenhum momento teve isso. Eu falo que a parceria com o Johnny deu certo por conta disso. Não teve a questão do ego de eu mando, eu imponho. E sempre foi um respeito dos dois. Eu falei pra ele que na minha cabeça tinha uma obra ali naquela passarela de mata, não sabia como. Mas a gente conseguiu mais do que a gente sonhava. E eu falo que é a junção de tudo. Tanto de artes, educação especial, a gestão, aos professores, se eu esqueci o nome de alguém, me desculpa, mas todo mundo que nos ajudou, eu falo que também é a minha parceira ali, né, que às vezes escuta minhas loucuras, acho que ela pensa assim, meu Deus, vai dar muito certo, mas ela apoia e fala assim, não, eu vou junto, é a Evelyn, ela tá ali também, eu falo que é pau pra toda obra também, o que precisar, eu falo assim, a educação, o casamento, né, é sempre o casamento. A gente até brinca com o Johnny, meu marido, né, da escola, o Habib. A gente vê assim que até os alunos, eles literalmente vestiram a camisa. E é a frase que o Johnny falou, quem bebe da água do Ari não quer sair. Porque a gente vê os alunos ansiosos, porque eles falavam assim, mandavam mensagem no WhatsApp, Kleber, eu não conseguia dormir, tinha hora. Porque eu tinha que desligar. Noite, às vezes eles estavam conversando para resolver do desfile. Tudo, maquiagem, eles queriam ajudar em tudo. Em tudo eles querem ajudar você. Só que chega um ponto que assim a gente fala, calma, vai dar certo, calma. Mas a gente não conseguia mais nem comer. Antes era só o Johnny que não conseguiria comer. Antes eu me escondia para almoçar. Agora a Ju também. Porque eu não conseguia fazer nada, nem atender a Bia direito. Porque daí quem era da sala da Bia sentava do meu lado e queria saber sobre o desfile. Sim. Quem não era da sala da Bia, na porta. Então às vezes eu falo assim, gente, calma que vai dar certo esse desfile. Só que a gente vê que plantou uma sementinha ali que pode ser que daqui a 20 anos eles se lembram. Eles vão se lembrar, e eu falo que a importância de você ser um professor é você mudar a vida de um aluno. Não importa no que for, naquele sonho que ele tinha, e acreditar que ele é capaz de algo.
Porque às vezes eu me vi quando a gente foi selecionar os modelos, só que eu não deixei fechado igual o professor fez comigo lá atrás, há quase 20 anos atrás, de que você não pode, ou só fulano e beltrano faz. A gente perguntou quem mais quer ir. E a gente enalteceu sim a educação especial, a gente foi inclusivo, como você disse também, na questão de falar sobre os indígenas, falar sobre os negros, enaltecer e falar para eles a importância que eles têm, porque às vezes não é falado. A gente aprendeu que a colonização do Brasil, ela foi romantizada, né? A escravidão também, foi dada evolução e tudo mais, só que não foi uma coisa romântica assim, Até a né? história foi passada de uma maneira errada, né? Ou seja, dentro dos interesses. Descoberto, né? O Brasil já estava lá. Descoberto, né? Então, a colônia, né, obedece, né? E assim foi agora, vamos dizer, nos dias atuais, é que está vindo muita coisa, né? Real, né? São fatos que estão sendo relatados e a escola faz parte disso tudo. Sim. Foi muito bonito, né, Kleber? Você estava lá no Lions e vê que a passarela ornamentada com folhas conversava com as roupas que desfilaram por cima, que tinha poesia antes de entrar cada geração do romantismo, né? Tinha as eco bags estampadas, quem conseguiu pegar, porque eram 23 só. A né? mesa deles A também, mesa, os perfumes, os acessórios indígenas, africanos que os alunos fizeram, né? Tudo conversava, tudo exalava arte, literatura e foi muito bonito. Até a mesa dos convidados, né? Tinha as folhas derramadas ali, Sim. as folhas de bananeira que passavam embaixo dos pés A Ju deles. transformou o desfile numa mata atlântica, coisa mais linda do mundo. Em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Isso é muito importante. Mas, mais uma vez, a parceria, ela é fundamental para isso Sim. tudo acontecer. Dividir o fardo, né, Kleber? Obrigado, professor Johnny, professora Jucimara, né? Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Eu queria agradecer e estender também o convite, né, a todos da Escolari, a quem nos assiste, quiser vir aqui, colocar a sua experiência, conversar conosco, né? Isso é importante. Importante para a gente divulgar, é importante para a gente conhecer os trabalhos, né? E colocar os alunos aí dentro do glamour deles, né? Nas redes sociais, Escolari, né? Está no Instagram, né? Facebook também. Professor Jucimara, se quiser colocar o seu Instagram. O meu Instagram, eu falo para os alunos que é um lugar onde eu enalteço sempre as pessoas negras, né? Sempre tem um post falando sobre a história. @eujucimaraaraújo, né? O meu. Agradeço o convite também do Kleber, do João, para vir aqui nesse podcast. Muito obrigada. Professor Johnny. O meu é o johnny.pardim27 e eu tô postando tudo que eu tô fazendo lá na escola lá. E o pessoal tem curtido bastante. Isso, é importante. É importante divulgar, né? Também agradecer mais uma vez a todos os parceiros da Escolari, a todas as empresas, né, pessoas físicas que fizeram isso tudo a poder acontecer, né? Agradecer também a nossa dirigente, Elisete, da Unidade Regional de Ensino de Itapetininga, a nossa supervisora Deise, a nossa diretora Camila, né? Sim. A Cris, minha parceira, né? E Fernanda, Noemi, a coordenação, todas as CGPACs, ou seja, todos ali, muito importante para que isso tudo foi possível acontecer, essa realização, né? Então, mais uma vez, o convite está aberto aqui no Ducast, quem quiser aparecer, né, bater um papo. O convite à professora Dorca já está feito, já está aceito, então a gente terá um bate-papo aí com a professora Dorca também. Não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, deixar o seu comentário. Com certeza eu acho que vai ter bastante comentário esse nosso bate-papo aqui. E divulgar aí, participar, né? Deixar o seu like, que a gente conversa mais e mais vezes. Obrigado, gente, e até a próxima. Meu Deus. Nossa. Oi? Aí, Meu nasceu. Deus.